O grande conflito. Capítulo 41. Será desolada a terra. Os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, dá-lhe outro tanto em tormento e pranto, porque diz em seu coração: Eu estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as pragas, a morte, e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela, e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, dizendo: Ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Apocalipse 18, versos 5 a 10. Os mercadores da terra, que se enriqueceram com a abundância de suas delícias, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Apocalipse capítulo 18, versos 3, 15 e 16. Tais são os juízos que caem sobre Babilônia no dia da ira de Deus. Ela encheu a medida de sua iniquidade. Veio o seu tempo. Está madura para a destruição. Quando a voz de Deus põe fim ao cativeiro de seu povo, há um terrível despertar daqueles que tudo perderam no grande conflito da vida. Enquanto perdurou o tempo da graça, estiveram cegos pelos enganos de Satanás e desculpavam sua conduta de pecado. Os ricos se orgulhavam de sua superioridade sobre aqueles que eram menos favorecidos, mas obtiveram suas riquezas violando a lei de Deus. Negligenciaram alimentar o faminto, vestir o nu, tratar com justiça e amar a misericórdia. Procuraram exaltar-se e obter a homenagem de seus semelhantes. Agora estão despojados de tudo que os fazia grandes e se encontram desamparados e indefesos. Olham com terror para a destruição dos ídolos que antepuseram ao seu Criador. Venderam a alma em troca das riquezas e gozos terrestres e não procuraram enriquecer para com Deus. O resultado é que sua vida foi um fracasso. Seus prazeres agora se transformaram em amargura, seus tesouros em corrupção. Os ganhos de uma vida inteira foram em um momento varridos. Os ricos lastimam a destruição de suas soberbas casas, a dispersão de seu ouro e prata. Mas suas lamentações silenciam pelo temor de que eles próprios devem perecer juntamente com seus ídolos. Os ímpios estão cheios de pesar, não por causa de sua pecaminosa negligência para com Deus e seus semelhantes, mas porque Deus venceu. Lamentam que o resultado seja o que é, mas não se arrependem de sua impiedade. Se pudessem, não deixariam de experimentar todo e qualquer meio para vencer. O mundo vê aqueles dos quais zombaram e escarneceram e que desejaram exterminar passarem ilesos através das pestilências, tempestades e terremotos. Aquele que é para os transgressores de sua lei um fogo devorador, é para o seu povo um seguro pavilhão. O ministro que sacrificara a verdade a fim de alcançar o favor dos homens, percebe agora o caráter e influência de seus ensinos. É evidente que os olhos oniscientes o estiveram acompanhando enquanto se achava ao púlpito, enquanto andava pelas ruas, enquanto se confundia com os homens nas várias cenas da vida. Toda a emoção da alma, toda a linha escrita, cada palavra pronunciada, todos os atos que levavam os homens a descansar em um refúgio de falsidade, esteve a espalhar sementes, e agora, nas infelizes e perdidas almas em redor dele, contempla a messe. Diz o Senhor:
curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Entristeceste o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e esforçastes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Jeremias capítulo 8, verso 11, Ezequiel capítulo 13, verso 22. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Eis que visitarei sobre vós a maldade de vossas ações. Uivai, pastores, e clamai, e rebolai-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos. E não haverá fugida para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Jeremias capítulo 23, versos 1 e 2, capítulo 25, versos 34 e 35. Ministros e povo veem que não mantiveram a devida relação para com Deus. Veem que se rebelaram contra o autor de toda a lei reta e justa. A rejeição dos preceitos divinos deu origem a milhares de fontes para males, discórdias, ódio, iniquidade, até que a terra se tornou um vasto campo de contenda, uma sentina de corrupção. Este é o quadro que ora se apresenta aos que rejeitaram a verdade e preferiram acalentar o erro. Nenhuma linguagem pode exprimir o anelo que o desobediente, o desleal, experimenta por aquilo que para sempre perdeu, a vida eterna. Homens que o mundo adorou pelos talentos e eloquência, veem agora estas coisas sob a sua verdadeira luz. Compenetram-se do que perderam pela transgressão e caem aos pés daqueles de cuja fidelidade zombaram com menosprezo, confessando que Deus os amou. O povo vê que foi iludido. Um acusa ao outro de o ter levado à destruição. Todos, porém, se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam, e vós sois a causa de nossa ruína. E voltam-se contra os falsos pastores. Aqueles mesmos que mais os admiravam pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroavam de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Por toda a parte há contenda e morticínio. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará à espada. Jeremias 25, 31. 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do maligno a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Agora, todos fizeram sua decisão. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás em sua luta contra Deus. Chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade de sua lei que fora conculcada. Agora, a controvérsia não é somente com Satanás, mas também com os homens. O Senhor tem contenda com as nações. Os ímpios entregará à espada. O sinal de livramento foi posto sobre aqueles que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem. Agora sai o anjo da morte, representado na visão de Ezequiel pelos homens com as armas destruidoras, aos quais é dada a ordem: matai velhos, mancebos e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. Diz o profeta: e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa,
Ezequiel capítulo 9, versos 1 a 6. A obra de destruição se inicia entre os que professaram ser os guardas espirituais do povo. Os falsos atalaias são os primeiros a cair. Ninguém há de quem se compadecer ou a quem poupar. Homens, mulheres, donzelas e criancinhas perecem juntamente. O Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isaías capítulo 26, verso 21. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia, também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão de seu companheiro. Zacarias 14, versos 12 e 13. Na desvairada contenda de suas próprias e violentas paixões, e pelo derramamento terrível da ira de Deus sem mistura, sucumbem os ímpios habitantes da terra, sacerdotes, governadores e povo, ricos e pobres, elevados e baixos. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Jeremias 25, 33. Por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face de toda a terra, consumidos pelo espírito de sua boca e destruídos pelo resplendor de sua glória. Cristo leva o seu povo para a cidade de Deus, e a terra é esvaziada de seus moradores. Eis que o Senhor esvazia a terra, e a desola e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra. Isaías capítulo 24, versos 1, 3, 4 e 6. A terra inteira se parece com um deserto assolado. As ruínas das cidades e vilas destruídas pelo terremoto, árvores desarraigadas, pedras escabrosas arrojadas pelo mar ou arrancadas da própria terra, espalham-se pela sua superfície, enquanto vastas cavernas assinalam o lugar em que as montanhas foram separadas da sua base. Ocorre agora o acontecimento prefigurado na última e solene cerimônia do dia da expiação. Quando se completava o ministério no lugar santíssimo, e os pecados de Israel eram removidos do santuário em virtude do sangue da oferta pelo pecado, o bode emissário era então apresentado vivo perante o Senhor, e na presença da congregação, o sumo sacerdote confessava sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, pondo-os sobre a cabeça do bode. Levítico capítulo 16, verso 21. Semelhantemente, ao completar-se a obra de expiação no santuário celestial, na presença de Deus e dos anjos do céu e do exército dos remidos, serão então postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus. Declarar-se-á ser ele o culpado de todo o mal que os fez cometer. E assim como o bode emissário era enviado para uma terra não habitada, Satanás será banido para a terra desolada, que se encontrará como um deserto despovoado e horrendo. O escritor do Apocalipse prediz o banimento de Satanás e a condição de caos e desolação a que a terra deve ser reduzida, e declara que tal condição existirá durante 1000 anos. Depois de apresentar as cenas da segunda vinda do Senhor e da destruição dos ímpios,
continua a profecia. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 3. Que a expressão abismo representa a terra em estado de confusão e trevas é evidente de outras passagens. Relativamente à condição da terra no princípio, o relato bíblico diz que era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis capítulo 1, verso 2. A profecia ensina que ela voltará, em parte ao menos, a esta condição. Olhando ao futuro para o grande dia de Deus, declara o profeta Jeremias: Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e para os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas. Jeremias capítulo 4, versos 23 a 26. Aqui deverá ser a morada de Satanás com seus anjos maus durante 1000 anos. Restrito à terra, não terá acesso a outros mundos para tentar e molestar os que jamais caíram. É neste sentido que ele estará amarrado. Ninguém ficou de resto sobre quem ele possa exercer seu poder. Está inteiramente separado da obra de engano e ruína que durante tantos séculos foi seu único deleite. O profeta Isaías, vendo antecipadamente o tempo da queda de Satanás, exclama: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste lançado da terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: É este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir soltos para suas casas? Isaías 14, versos 12 a 17. Durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades, e a seus cativos não deixava ir soltos. Durante 6.000 anos, o seu cárcere, o sepulcro, recebeu o povo de Deus e ele os queria conservar cativos para sempre. Mas Cristo quebrou seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Mesmo os ímpios agora se acham colocados fora do poder de Satanás e, sozinho, com seus anjos maus, permanecerá ele a compenetrar-se dos efeitos da maldição que o pecado acarretou. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa, a sepultura. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. Isaías 14, versos 18 a 20. Durante 1000 anos, Satanás vagueará de um lugar para outro na terra desolada para contemplar os resultados de sua rebelião contra a lei de Deus. Durante este tempo, os seus sofrimentos serão intensos. Desde a sua queda, a sua vida de incessante atividade baniu a reflexão. Agora, porém, está ele despojado de seu poder e entregue a si mesmo para contemplar a parte que desempenhou desde que a princípio se rebelou contra o governo do céu
e para aguardar com temor e tremor o futuro terrível em que deverá sofrer por todo o mal que praticou e ser punido pelos pecados que fez com que fossem cometidos. Ao povo de Deus, o cativeiro de Satanás trará alegria e júbilo. Diz o profeta: acontecerá que no dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, do teu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia, representando aqui Satanás, e dirás: como cessou o opressor! Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Isaías 14, versos 3 a 6. Durante os 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreições, ocorre o julgamento dos ímpios. O apóstolo Paulo indica este juízo como um acontecimento a seguir-se ao segundo advento. Nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Daniel declara que quando veio o ancião de dias, foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. Daniel 7, 22. Nesse tempo, os justos reinam como reis e sacerdotes de Deus. João, no Apocalipse, diz: vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versos 4 e 6. É nesse tempo que, conforme foi predito por Paulo, os santos hão de julgar o mundo. 1 Coríntios 6, 2. Em união com Cristo, julgam os ímpios, comparando seus atos com o código, a Escritura Sagrada, e decidindo cada caso segundo as ações praticadas no corpo. Então é determinada a parte que os ímpios devem sofrer segundo suas obras, e registrada em frente ao seu nome no livro da morte. Igualmente, Satanás e os anjos maus são julgados por Cristo e seu povo. Diz Paulo: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? 1 Coríntios capítulo 6, verso 3. E Judas declara que, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Judas, verso 6. Ao fim dos 1000 anos, ocorrerá a segunda ressurreição. Então os ímpios ressuscitarão dos mortos, comparecendo perante Deus para a execução do juízo escrito. Assim, o escritor do Apocalipse, depois de descrever o ressurgir dos justos, diz: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Apocalipse 20, verso 5. A respeito dos ímpios, Isaías declara: serão amontoados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. Isaías capítulo 24, verso 22. Cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. Isaías capítulo 24, verso 22.